PL antifacção e a indicação de Messias acende luz vermelha no Congresso, gerando um duelo de faroeste entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Após a definição das datas pelo Poder Legislativo, o Senado Federal foi surpreendido com a ausência do envio da mensagem escrita, já publicada no Diário Oficial da União e amplamente noticiada. Esta omissão de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo é grave e sem precedentes. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo. Bom, a gente comentou aí nos programas passados de como o Mota inicialmente ficou muito descontente com o governo, rompeu com o líder do governo na Câmara, né, o Lindenberg Farias, e junto disso, o Alcolumbre também ficou muito descontente com o governo por causa da indicação, né, do Jorge Messias para a STF, quando ele preferiu o Pacheco. Enfim, nós fizemos um programa sobre isso. Para a gente começar aqui com o Mota, ao mesmo tempo que ele rompe com o Lindbergh, ele rompe com o Sóstenes também, né? O Sóstenes Cavalcante. Vocês acham que isso foi uma tentativa ali de fazer um meio termo ali, sabe? Criar uma imagem de, não, eu trabalho sozinho, sabe? Não tô aqui nem pela oposição, nem pelo governo. Eu acho que tem um movimento meio Arthur Lira, né? Eu acho que o Lira conseguiu conduzir essa independência entre governo e oposição melhor do que o Mota, como a gente sempre cobre. O Mota ficava nessa, de fato, apoiando os dois lados. Eu acho que ele quer criar uma independência e abraçar o projeto do Centrão, né? Porque o Centrão também tem um projeto. Talvez ele não seja tão viável eleitoralmente, do ponto de vista de popularidade, mas claramente o Legislativo, como a gente também cobre exaustivamente nesse programa, tem uma independência e uma autonomia cada vez maior, por questões orçamentárias e não orçamentárias, e a fortalecimento dos partidos do Centrão nos últimos anos leva naturalmente a uma opção pelo controle maior dos desígnios da política brasileira, né? E o Mota, acho que é uma das peças que compõe esse quebra-cabeça mais ampliado de um fortalecimento do legislativo. Até você traz isso na pauta, Guilherme. Então eu acho que é muito esse movimento. Agora, só uma anedota, né? Eu até coloquei no grupo essa semana, no nosso grupo, que o Sóstenes e o Lindenberg são amigos, né? Segundo a Mônica Bergamo, parece que eles se dão muito bem. Era uma amizade que eu não imaginava, mas depois eu fui olhar a Wikipedia dos dois e eles foram eleitos na mesma legislatura. Então, eu imagino que eles sejam colegas de classe, sabe? Uhum. Eles têm uma aproximação, uma afinidade, talvez, por anos de convivência na casa, mas nunca imaginei essa amizade. É engraçado, a gente tá falando disso em off, e é da primeira vez, assim, que eu vou ter que concordar com o Mota, porque certamente dialogar, eles devem ser pessoas muito chatas pra negociar. Parar de falar com os dois deve ter sido um livramento. Não, eu consigo entender o Mota, eu consigo entender perfeitamente. Pois é, eu me solidarizo, né? Estamos com você, Frederico. Os motivos são separados e os dois presidentes são separados, né? Mas eu não consigo não pensar que não existe uma articulação maior. Por isso mesmo que você disse, Lucas, eles estão muito mais linkados com o projeto centrônico, talvez simbolizado pela figura dos grandes líderes partidários, né? O Antônio Rueda, o Ciro Nogueira, e aí a gente vai ter o Tarcísio com a possibilidade da candidatura dele e tal. A gente até acho que já fez um programa mais bem focado nisso, né? Como o legislativo parece estar migrando, gostando cada vez mais, e é uma coisa que o Temer sempre defendeu, a questão do semipresidencialismo e tal. O legislativo acumulou esse poder aí durante esses anos, sobretudo o poder orçamentário. Enfim, uma mudança de regime aconteceria? Talvez não, mas assim, seria mais uma tradição política de como as coisas são feitas, a partir do momento que elas são feitas de fato, né? Ainda que esse rompimento agora seja por motivos separados, e que o Alcolumbre tenha suas motivações, o Mota tem suas motivações, eu não consigo não ver isso como um movimento coordenado, entende? Uhum. Ou pelo menos assim, a motivação final deles, que é um desgaste executivo, e aí eu acho que esse desgaste executivo ficaria para qualquer executivo. Eu não consigo ver isso como desarticulado. E, sobretudo, a Federação União Brasil e PP conseguem governar o legislativo sozinhos, assim. Uhum. Pra mim, esse movimento é meio tipo, vocês precisam da gente mais do que a gente precisa de vocês, sabe? E isso tanto para os bolsonaristas PL, tal, quanto para o governo PT. Eu até li essa semana na Folha, você trouxe a Federação União Brasil PP, parece que ela pode subir no telhado, segundo a própria Folha. Sim. Além dos conflitos nos estados, que a gente já tinha trazido aqui no programa, o Hélio Gaspar, inclusive, tinha adiantado numa coluna algumas semanas atrás, que já não ia se viabilizar. E a Folha ainda traz, além dessa questão da pressão dos estados, a dificuldade de você fechar alianças com todos os interesses, assim, e as mesmas a gente falou do Ciro Nogueira fazer esse movimento em direção ao legislativo e aos estados, também tem a questão das potenciais delações, tanto do Banco Master quanto da refinaria, a REFT. Porque parece que há um clima em Brasília de uma proximidade muito grande dos empresários com os políticos dos dois partidos, né? Então há um medo de que essas delações possam implicar nomes grandes
dos dois partidos que estão pensando em compor uma federação. Mas esse comentário que você fez eu acho muito pertinente, porque linka os dois principais temas do nosso programa, que é a nomeação do Jorge Messias para o STF, né? Esse movimento do Mota de romper, e por mais que o Alcolumbre tenha ou tinha uma proximidade maior com o governo, ele também é mais ligado ao projeto do Centrão, né? O Alcolumbre também é um dos políticos que exerce um poder grande como presidente do Senado, até mais autônomo do que o próprio Mota, com a relação que ele tem com a Câmara. Esse movimento de o legislativo passar a ditar as regras chega, talvez, no ápice, nessa ambição do Alcolumbre de nomear o Pacheco, né? A gente falou um pouco disso nas vezes que a gente cobriu o nome de Jorge Messias, e parece ter ficado cada vez mais claro que era Pacheco ou nada para o Alcolumbre. Ele não estava disposto a discutir outros nomes. Isso posto mostra uma intenção de fortalecer o projeto legislativo para além das suas próprias prerrogativas, porque a prerrogativa de indicação é do presidente. O Lula teria todo o direito de ouvir nomes, como em outros momentos indicações foram atribuídas a aliados políticos. Fala-se muito da proximidade do Fux com o Cabral e o Pezão, que teria levado a Dilma a indicá-lo e tal. Claro, o presidente sempre vai ouvir pessoas do seu grupo, mas a prerrogativa de indicação do ministro do Supremo é do presidente da República, e o Alcolumbre, entendendo esse fortalecimento do legislativo, tenta inverter esse rito e impor o nome do Pacheco. E aí eu acho que entra muito no tema que eu trago todo o programa, além de citar o Marcos Nobre, também dos parlamentares, né? Eu acho que o grande receio é ter uma composição de corte desfavorável às emendas de maneira taxativa, a ponto de você terminar essa nova pactuação orçamentária e voltar a ter um modelo onde os ministérios é que impõem o orçamento, quer dizer, você ter uma verba discricionária. E isso é muito complicado de se pensar. Eu li a coluna do Felipe Salto essa semana, no Estadão, economista, e ele está falando isso, assim, a gente está numa trajetória de aumento dos gastos obrigatórios, e o Brasil vem aumentando esses gastos obrigatórios porque a correção pelo salário mínimo em diversos encargos e tal, e você já tem uma fatia do orçamento discricionário que já está comprometido com as emendas. Então, assim, o orçamento tem ficado cada vez mais rígido. Eu acho que o executivo tem percebido que a forma de dar um pouco mais de flexibilidade para esses gastos discricionários são as emendas parlamentares. Se ele não tem força para reverter isso no legislativo, porque nenhum deputado se desfaria de uma parte considerável do orçamento, que eles têm acesso hoje, 50 bilhões, é pelo judiciário que isso pode ser feito. Então, acho que o Messias exemplifica esses dois projetos que hoje se confrontam, de um executivo mais forte e operativo nessa relação PT e PSDB pré-governo Temer, talvez, e o projeto pós-governo Temer, de um centrão cada vez mais fortalecido e que permanece com o Bolsonaro, e que o Lula é o que mais tenta enfrentar, mas não tem armas, pelo menos do ponto de vista do legislativo, para combater nessa instância. Corroborando o que você está falando, o próprio Alcolumbre fala de um jeito como se a prerrogativa de escolha fosse do Senado, porque o Senado aprova ou não, então ele fala, não, é constitucional que o Senado é quem está deliberando ou não, né? Então ele toma para o Senado especificamente, esse poder de escolha, que é um poder executivo. É engraçado que eles querem romper com os dois lados, acho que tem muito a ver com aquilo que a gente fala no programa anterior. De um lado, a falta de adesão popular aos projetos do Bolsonaro, de anistia e por aí vai, e por outro, uma falta de interesse em seguir compondo básico o governo. E aí o que eu acho uma jogada confusa do Centrão, embora não houvesse clima para isso, a ausência do Mota e do Alcolumbre no evento sobre a isenção do imposto de renda é grotesca. Porque era um projeto que vai beneficiar a população. Eles tinham direito de colher louros com isso e não colheram. Iam, né? Iam. Aquilo ali é um projeto win-win, assim. Pois é. Até porque já rolou. Era só assinar. Era só assinar. Então achei uma besteira que repete o mesmo erro que repetiram no passado. De vamos romper com o governo e não vamos assinar isso, que é uma pauta para todo mundo. Escancara como é a força de Brasília ao mesmo tempo, né? Esse Centrão tá mais preocupado com Brasília do que com o Brasil. E nesse sentido, o rompimento para com os dois lados, né, para com a oposição também, talvez já estivesse sendo pensado lá de trás, quando Ciro Nogueira, que era o grande apoiador do Tarcísio, etc e tal, e que inclusive sumiu, né? Eu não falo mais nem do Tarcísio nem mais dele, ninguém fala mais nada. Mas quando ele faz aquele tweet lá falando, não, a gente precisa focar na realidade, são nas eleições legislativas, tal, porque o PL com o Bolsonaro toma uma escolha de sair de um centrão legislativo, não que ele ainda não seja, mas assim, ele faz uma escolha de preferência do Poder Executivo com a figura do Jair Bolsonaro e etc e tal. E o Ciro Nogueira, sobretudo, né, parecia estar tomando mais ou menos o mesmo caminho que o PL fez. Acho que você, Lucas, falou isso, né? Fazer esse movimento de deixar de ser um partido que compõe chapa para ser um partido de cabeça de chapa. Sim. Me parece ter tido um passo atrás, até pelas perdas de popularidade, talvez, do Tarcísio, etc e tal, mas em qualquer projeto que saísse muito dessa órbita legislativa, centrão, etc. Talvez o ideal para ele seria um semipresidencialismo mesmo.
Eu acho que seria a forma de ganhar poder e prestígio, uma reforma constitucional que alterasse o sistema político brasileiro, porque aí seria um terreno muito mais fácil de atuar, né? Pensando em disputar eleições majoritárias, é um passo difícil no Brasil, tanto que poucos partidos e poucos candidatos fizeram, né? O nome dos políticos que disputaram a eleição geralmente passa meia dúzia de nomes que, vitoriosos ou não, tentaram algumas vezes. Ciro, Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique, Serra, Alckmin. Você não foge muito desses nomes mais tradicionais. É difícil você lançar um candidato, é difícil você lançar um Ciro Nogueira, candidato, e ele vencer. Ele é desconhecido de boa parte do Brasil. Agora, numa reforma do sistema eleitoral, talvez existisse a possibilidade de um ganho de poder, né, dentro de uma nova estrutura política. Mas é um projeto que enfrentaria muita resistência do Executivo e da Presidência da República. E não sei se, pensando em questões plebiscitárias, porque talvez essa alteração fosse levar a um novo plebiscito, como aconteceu ali depois da promulgação da Constituição de 88, teria grande aprovação popular, né? As pessoas estão acostumadas com a figura do presidente, com poderes um pouco mais ampliados. Tal. Então, e vamos lembrar que quando a gente virou parlamentarismo, também teve o plebiscito e levou e pau. ganhou Né? o presidencialismo, né? E o João Goulart atuou todo o período que ele teve como presidente com o parlamento para derrubar, né? Então, para voltar. é o que aconteceria com todo presidente do Brasil que fosse forçado a um regime semi-parlamentarista. Então é difícil mesmo, é difícil fazer essa transição. Mas eu acho que o Centrão, aos poucos, dá mostra que deseja isso e que deseja ter uma candidatura sua. Talvez eles consigam produzir alguém de dentro do legislativo com chance de disputar as eleições presidenciais com viabilidade. E talvez o nome mais jovem que todo mundo pensa é no Nicolas Ferreira. Né?